Ana. Fala, professor. Fala, Edvaldo. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Cá estamos. Mais uma. Mais uma. Mas hoje é... Vamos que vamos. Hoje é especial, né? Hoje é especial. Hoje é especial. Falando com a eminência da nossa secretaria. Boa tarde, Michel. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Edvaldo. Prazerzaço grande. Isso. Prazer estar aí todo falando nosso. com você. Isso. Prazer é todo nosso, do movimento DNA, de todos os professores, nesse contexto aí complicado da pandemia. A Verdade. gente não pode parar e aí gerando conteúdo, gerando reflexões, gerando material, enfim, gerando coisas para ajudar a gente a refletir. O mundo deu uma reduzida na velocidade e isso ajuda a parar para pensar e observar e olhar algumas coisas que talvez o corre-corre não permitisse. E aí tem aqui o professor Concordo. Michel Lima, você vai se apresentar, mas eu quero registrar aqui que talvez seja a primeira vez que nós estejamos pilotando as nossas vilas olímpicas. São 9 vilas olímpicas? 26. 26. 9 deu, eu tirei o 9. 26 vilas olímpicas e talvez a primeira vez que nós vamos, temos aí o privilégio de ter um profissional de educação física com uma gestão técnica, com uma entrada técnica. Já tivemos um outro colega, mas ele já tinha uma atividade parlamentar anterior, então é um profissional de educação física, mas já tinha uma atividade parlamentar. O Michel é profissional técnico raiz, né? Foi chamado, foi movimentado pela competência técnica. Então fala um pouco de você, Michel, para quem está nos assistindo. Bom, Edvaldo, para mim, mais uma vez, é muito, muito gratificante poder bater um papo sobre a nossa atividade profissional e principalmente você como mediador. Para mim é uma honra muito grande. O Grupo DNA sempre foi um parceiro da Subsecretaria de Esporte e Lazer. Geralmente eu sempre me pego trocando ainda essa terminologia de subsecretaria e secretaria, e na verdade ela ganhou esse status de subsecretaria em 2017, né? E ficamos subordinados no primeiro momento à Secretaria Municipal de Educação e depois passamos para a Casa Civil. De uma certa forma, todas as nossas atuações e todas as nossas prerrogativas permanecem, né? Então eu fico muito satisfeito. Algumas pessoas às vezes chamou o secretário, aquela coisa toda, e aí não fico envaidecido com isso, não, mas a gente faz sempre essa observação que o status da subsecretaria hoje é necessário. Chamar de subsecretário é muito grande. Aí secretário é mais fácil, é verdade. É mais fácil. Se você estiver passando, fala subsecretário, você não vai ouvir o final. Eu nem ouvi. Nem ouvi o final. Então, o que a gente tem aí, né, cara? A gente, na verdade, essa trajetória até chegar aqui na Secretaria de Esporte começa lá na Vila Olímpica Mestre André, como professor e depois coordenador da Vila Olímpica, né? Fiz faculdade em uma universidade ali em Realengo, e era perto, né? A universidade. Você é oriundo da Castelo Branco também? Eu sou oriundo da Universidade de Castelo Branco. E aí o Robert que entrou. Você também? O Robert foi meu contemporâneo de mestrado, e muito legal vê-lo aqui. E quando eu comecei trabalhando na Vila Olímpica de Padre Miguel, ali me surge desperta Bianca também, minha sua colega turma, está dizendo aqui, Bianca está dizendo que é a sua turma. É verdade, é verdade. E quando eu descobri o esporte, né, no ambiente público, aquilo ali me chamou a atenção. Confesso que eu não conhecia essa capilaridade do poder público oferecendo diferentes modalidades esportivas de forma gratuita na cidade, e meu primeiro contato foi na Vila Olímpica de Padre Miguel. Passado muitos anos, a nossa vida segue caminhos, às vezes, diferentes, aquela coisa toda. Nem sempre previsíveis, né? Nem sempre previsíveis. Fui coordenador da Vila Olímpica da Ilha do Governador,
né, na Vila Olímpica Newton Santos. Aí fui já numa versão mais administrativa, uma vez que eu já tinha tido uma experiência na coordenação técnica, eu achava que poderia contribuir um pouco mais nesse caminho. E daí, tempos depois, eu entro na Secretaria de Esporte, na função de gerente das Vilas Olímpicas. Em seguida, eu assumo a coordenação em 2018 e fiquei até agora, dia 30 de março de 2020, quando a minha nomeação à função de secretário aconteceu. E aí, isso para mim é de uma felicidade muito grande, né, porque eu consigo escrever uma história, né, nesse processo de conhecer a Vila Olímpica de perto, saber dos problemas, saber dos desafios que é trabalhar na ponta, saber das dificuldades que a gente encontra. Conhecer a fisiologia e a anatomia. Literalmente, justamente, conhecer a política pública esportiva ali na raiz, né? E hoje está, de alguma forma, podendo contribuir e trazer alguma qualificação para o desenvolvimento dessas atividades. É uma honra para mim, eu fico muito, muito satisfeito, né? Espero conseguir desempenhar esse trabalho por um tempo duradouro, mas não importando o tempo, a gente vai fazer sempre o melhor. Esperamos. Com certeza, Queremos você lá por muito tempo. Obrigado. Até porque, por mais que você tenha o componente político, isso é inegável e não há nada de errado nisso. Sim, também acho. A política, eu não estou falando da politicagem, estou falando da política, da arte com certeza. de negociar, da arte de fazer conviver os contrários. Né? E cerne da sociedade, né? Exatamente. É preciso uma intervenção e um olhar técnico. Não adianta você ser um bom articulador e não ser capaz de definir políticas, diretrizes, enfim. E aí eu acho que o fato de você ter atuado e conhecer isso te habilita, né? Te habilita e te gabarita a poder fazer o que precisa ser feito, o que a sociedade precisa, né? É isso aí. E aí, nosso objetivo é esse. Para nós é um prazer muito grande, quer dizer, nós nos conhecemos na sala dos professores, no campus do governador, é isso? É verdade. Os professores e ali começamos a ter os nossos contatos. E assim, tem vários alunos aqui que estão dizendo, professor querido, meu ídolo, meu fã, tá cheio de fãs seu aí. Pô, olha aí, que honra para mim. E que responsabilidade, né? Responsabilidade. Né? Quando você verdade. Aí, não pode decepcionar, né? É verdade. Na verdade, Michel, sem essa coisa de rasgar seda desnecessária, até porque isso não faz meu tipo, é muito, obviamente, da pessoa que você é, mas é muito, porque muitas vezes alunos seus também eram alunos meus. Porque você fala para eles do mundo real. Exatamente. Né? Se você me pedir para ir falar de Vilas Olímpicas, eu vou falar do que você me der para ler e do que eu tiver visitado. Você conhece ela por dentro, você sabe onde aperta o calçado, onde é que ali não dá para caminhar, enfim, você conhece esses meandros. E eu acho que esse processo de levar uma pessoa que teve uma abordagem técnica, uma intervenção técnica, para uma função gerencial, eu acho que esse é o caminho mesmo. Né? De tanto fazer acontecer, agora você recebe uma caneta com um pouco mais de tinta para poder tomar decisões, né? Porque tem o nível da tinta na caneta. Né? É verdade. Quando você tem um olhar, uma intervenção técnica, a caneta é pequena, você está ali na execução. Quando você assume a função gerencial, a função de gestor, você começa a poder dar direção. Obviamente que ainda tem muitas pessoas abaixo de você na hierarquia, mas já acima de você, mas já tem um poder de decisão. Isso é muito bacana. E muitos alunos, né, que foram seus alunos também e depois foram meus, eles falam disso, que quando você trabalha lá com a disciplina, toda vez que você se refere a isso, você fala do mundo real. E é isso que o profissional precisa. O profissional em formação, o estudante, ele precisa disso. Ele precisa ouvir alguém que venha do mundo real. Isso não quer dizer que a pesquisa ou o conhecimento científico não seja importante. É pré-requisito para entrar no jogo. Mas como é que tudo isso se converte na prática? Né? A educação física, é o esporte oferecido pelo poder público baseado em evidências. Exatamente. Você faz lá. E aí, Michel, pensando nisso, eu peço assim, que você explique um pouco, porque é muito provável, nós até tivemos uma conversa mais cedo,
e acho que concordamos nisso, tem muita gente que mora na cidade do Rio de Janeiro e não sabe, não ouviu falar de Vilas Olímpicas, mas não tem ideia do que significa, e é estudante e é profissional de educação física e não faz ideia do que é, qual é o papel dela na sociedade. E você é a melhor pessoa para dizer isso. Por favor. Divaldo, é verdade. Você tocou num ponto que sempre que eu converso com algumas pessoas, alunos, colegas de profissão, e eles mencionam, mas Vila Olímpica, o que é a Vila Olímpica? Primeiro, eles acham que é aquela Vila dos Atletas, né? Aqueles prédios que foram construídos para os Jogos Olímpicos e que algum grupo de pessoas ficam ali dentro, não é nada disso. Lá, fazendo é verdade, é isso aí. Na verdade, o projeto Vilas Olímpicas surge lá na década de 80, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com um primeiro centro esportivo ali em Campo Grande, que é o Miésimo da Silva. E tempos depois, a Vila Olímpica da Maré, na personificação do seu Amaro, que é uma pessoa maravilhosa, um ser de luz, que consegue colocar um projeto embaixo do braço, olha que história maravilhosa, que consegue colocar um projeto embaixo do braço, vai até Brasília, fica parado na porta do ministro do esporte à época, para falar o seguinte, olha, eu tenho esse projeto de construção de um espaço para unir as pessoas, para ocupar o tempo das crianças com o esporte, que fica localizado numa área chamada Favela da Maré. Eles não acreditaram naquilo, ele abriu o projeto na mesa, mostrou um programa de arquitetura ali, e a coisa desenvolveu e avançou. Projeto arquitetônico, né? Ele mostrou um projeto arquitetônico. Justamente, de construção dessa Vila Olímpica, uma planta baixa. Olha só a visão dessa pessoa. O cara sai daqui da Vila, da região da Maré, vai a Brasília para apresentar um projeto para estimular que as crianças daquela região pudessem ter um local para fazer esporte. Exatamente. Olha a profundidade e a ampliação. A única coisa que ele estava perto, saindo da Maré, era perto do aeroporto, só. Sim, só, porque Brasília estava distante. É muito provável que lá não soubesse o que significava o complexo, na época era a Favela da Maré, não era o complexo ainda. Sim, né? Sim, com certeza. E hoje, passados-se os anos, chegamos a 26 Vilas Olímpicas distribuídas no município do Rio de Janeiro. Desde Santa Cruz, passando por Pedra de Guaratiba, Vidigal, vários bairros da Zona Norte, Zona Oeste, Centro, chegando à Vila Olímpica da Gamboa, que foi recentemente reformada e hoje faz parte desse plantel aí de equipamentos públicos que são gratuitos, as atividades que acontecem nesses equipamentos são gratuitas, são oferecidas atividades de cultura, esporte e lazer. Assim, o tamanho e o impacto disso para a sociedade, mais à frente a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é de uma relevância muito significativa. Né? Uma vez que a gente consegue permitir que uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso tenha em um horário de lazer dele um espaço para encontrar um profissional de educação física, desenvolver uma atividade sistematizada, encontrar outras pessoas para um convívio social, sair de uma realidade que muitas das vezes é extremamente complexa no local onde essa Vila Olímpica também está inserida, eu acredito que é de uma extrema relevância e de uma importância muito grande. Com certeza. Porque, na verdade, é o papel dos clubes ampliado, sistematizado, oferecido pelo poder público e com orientação técnica. Com certeza. Esse é o propósito. Isso surge, num primeiro momento, uma composição junto à Secretaria Municipal de Educação, onde aqueles professores que, no primeiro momento, eram professores exclusivos da escola, faziam parte dessa atividade. Hoje, nós temos profissionais de educação física, bacharéis e licenciados, trabalhando na Vila Olímpica, mesmo que haja aí uma discussão sobre a legalidade ou a permissão desse profissional que é licenciado estar trabalhando na Vila Olímpica. Eu confesso, Edivaldo, que é uma seara de discussão extremamente complexa,
Porque eu tenho relatos, por exemplo, da própria Secretaria Municipal de Educação, que é uma grande parceira nossa, e hoje a nova secretária de Educação, a professora Sueli, que é uma pessoa maravilhosa, que foi professora de escola e chegou a secretária de Educação. É uma trajetória também muito rica e muito bela. Eu acho que é possível e é importante que a gente faça menção a isso também. Claro. Tem escolas que não tem quadra. Tem escolas que não há possibilidade de ter uma modalidade esportiva e a Vila Olímpica surge aí como uma extensão da escola. Uma extensão com ganhos, porque nenhuma escola comportaria algo do tamanho de uma Vila Olímpica. Sim, lógico. Então por que eu vou cercear o direito? E aí, mais uma vez, eu abro um parêntese nisso aí, não vou questionar a lei, né? Mas eu acho que entender que esses professores, independente de se licenciados ou bacharéis, eles são transformadores de vidas. Claro. Só o professor que trabalha na Vila Olímpica sabe o que é, por exemplo, estar com as suas crianças num determinado horário, tendo atividade, e por algum motivo ocorre uma operação policial onde ele tem que tirar aquelas crianças dali e ele depois tem que voltar para aquela comunidade, que muitas das vezes é o professor que mora na comunidade. Sim. E ele faz o quê? Eu vou falar para ele, você não vai trabalhar na Vila Olímpica porque você é licenciado. Porque mas você hoje é nós temos... Exatamente. E se você considerar, Michel, que há uma proposta, né, vindo do poder público, de que isso é formação de pessoas, é formação pelo esporte, se a formação é uma atividade pedagógica. Porque, na verdade, Michel, eu não sou da época dessa divisão, você também não. Sim. Eu sou profissional, licenciado, licenciatura plena. Essa decisão de gabinete, eu até hoje estou à procura de algum ganho que ela tenha trazido para nós. Porque é muito difícil você não considerar um professor que está dentro de uma Vila Olímpica como um professor, né, que usa a pedagogia. É um interventor social, está numa perspectiva de educação, está numa perspectiva de formação. Lá não é um ambiente fitness. Não. Faço aqui um registro de que mais de 80% dos nossos professores são bacharéis, entendeu? Mas eu não tenho... não nos cabe confrontar a lei, mas isso não nos impede de parar para pensar e fazer uma reflexão, né? Sair na busca do sentido disso. Sim, né? Sim. Porque quando você tem lá um projeto de iniciação esportiva, seja na área da ginástica artística, do taekwondo, seja qualquer área que for, qualquer modalidade esportiva, individual ou coletiva. Se é iniciação esportiva, há um componente pedagógico muito forte. Por que o licenciado não poderia atuar? Né? Talvez ele tivesse que ter alguma complementação na sua capacitação profissional, né? Porque lhe faltou na formação uma abordagem técnica das modalidades esportivas. Mas aí, veja bem, no meu ponto de vista, o problema não é da secretaria, nem é da Vila Olímpica, o problema é da formação. Ela é que formou uma pessoa pela metade. Hoje a gente tem... Hoje essa questão da formação, ela é também um ponto de extrema importância, né? Porque quais são as habilidades e competências que o profissional de educação física precisa desempenhar para chegar num cargo de gerência, de gestão no poder público, por exemplo? Exatamente. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa, de repente, aprofundar. Não estou dizendo que seja exclusivamente importante para trabalhar no ambiente público, mas será que hoje os nossos currículos, né, tomando como exemplo, os nossos currículos, eles estão voltados para aquilo que o mercado de fato está exigindo? Será que hoje essas habilidades que a gente enxerga lá na graduação, que a gente desenvolve nos alunos, ou que a gente entrega para os alunos, e talvez essa seja a grande contribuição dos meus alunos, porque eu sempre procuro abrir um parênteses, beleza, isso aqui é importante, está na matriz curricular, agora, e lá no mercado, o que está acontecendo? Lá o cara está pedindo isso. E aí como é que você faz isso lá? Exatamente, porque, observa só, Michel, depois que a gente conversou mais cedo, eu fiquei pensando assim, existe programa de estágio, onde o estudante de educação física pode fazer um estágio na Vila Olímpica.
Ele vai Sim. estagiar na modalidade A, B, C. Mas o professor Michel, que é professor e está subsecretário, né? Isso aí, Ele isso aí. pode ter estagiários junto com ele na área da gestão das Vilas Olímpicas. Isso é um estágio na área da gestão de um equipamento público, no sentido de tomador de decisões, né? Qual é ou quais são os conhecimentos que esse estagiário precisaria minimamente ter para poder estagiar do seu lado aprendendo isso, porque nada garante que ele não pode, daqui a alguns anos, ser professor na rede municipal e, por trajetórias não lineares, ele pode chegar no lugar onde você chegou. Com certeza, com certeza. Quem Eu vai acho que formar esse gestor? Quem vai formar esse isso aí. gestor? Né? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque quando eu resolvi migrar ou me embrenhar nessa área da gestão, foi um voo solo, foi uma carreira que eu entendi que, num determinado momento, falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui na educação física, na minha visão, tá? Essa é a minha percepção, vou deixar isso claro, tem alguma coisa aqui que ainda não fez o link, não casou o que eu estou vendo no mercado e o que eu tive de formação. Então eu resolvi, por iniciativa própria, buscar formação nessa área. Só que quando a gente chega nesse ambiente, por exemplo, do ambiente público, a gente percebe que algumas matrizes educacionais tradicionais, poderia dizer assim, elas acabam engessando e o que você precisa ter para... Opa, não, beleza, isso aqui é importante, vamos executar, mas, olha, tem que ser dessa forma, não pode ser direto. E aí, como que você dribla ou se adequa a esse universo? Não foi fácil. Eu confesso a você que você tem que trocar de cor, você tem que trocar de cor toda hora. E essa sua angústia, eu percebi agora na sua fala que ela é contagiosa, porque eu sou mais antigo que você. E foi o que me fez parar para pensar o seguinte: eu estou numa profissão onde eu fui formado para ser executor. Porque tinha uma história anterior de trabalhar na área da gestão e outra atividade. Quando eu aterrisei na educação física e decidi que era aqui que eu queria ficar, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, vem cá, e quando eu não for mais capaz de executar, eu vou ter condição de gerenciar isso. Cadê? Ninguém me preparou para isso. E aí comecei a olhar para o nosso curso, foi quando foi feita a sugestão, né, num curso de graduação, de uma disciplina voltada para a gestão de negócios e projetos. E é curioso que isso, 10 anos depois, quando eu conduzi a disciplina de estágio, lá no mesmo lugar onde você está trabalhando, os alunos, às vezes, muito interessados nessa área, chegavam nos lugares, clubes, academias, dizendo assim, eu queria estagiar na gestão. Aí ele ouvia assim, um colega lá dizer assim, não, isso não é para você. Educação física não é para isso. Você tem que estagiar na musculação, na ginástica. Não, mas eu quero estagiar na gestão. Não, isso não é para você. Que estágio é esse? Que professor é esse que está querendo que você entenda de orçamento, entenda de planejamento estratégico? Aí o aluno volta pensando assim, professor, das duas, uma. Ou o senhor me sacaneou, mandou ir lá fazer uma coisa que não existe, ou então esse lugar é muito fraco. Eu falei, olha, se você acredita que eu quero o teu bem, troca de lugar. É mais fácil, né? É mais fácil, porque quando você vai buscar, se você dissesse que gostaria muito de ter um grupo de estudantes de educação física seguindo esse caminho para poder preparar um futuro de gestores na iniciativa pública ou privada, nós íamos ter muita dificuldade. Inclusive, há uma proposta do DNA de criar um programa de capacitação, formação, na área da gestão pública. Nós temos esse produto, vamos começar agora com algumas capacitações rápidas, exatamente porque a gente percebe assim, nós queremos chegar a esses postos, nós queremos ter muitos professores Michel Lima assumindo postos, né, de tomada de decisão, já que vivíamos reclamando que os tomadores de decisão não entendiam do negócio, só entendiam de negócio. Aí, quando chega lá o professor, ele só entende do negócio, não entende de negócio. Aí complica. Eu diria que se eu não tivesse tido essa iniciativa para estudar, para me capacitar, para me formar, né? Eu busquei uma formação profissional na área, eu acho que eu teria muito mais dificuldade, não estou dizendo que eu não tenha hoje,
mas eu teria muito mais dificuldades porque a gente pouco é incentivado a pensar estrategicamente e gerencialmente durante a formação e graduação. A gente é muito formado para ser executor. Nós somos ainda. Nós somos formados nesse sentido. E eu converso muito isso com os meus alunos, porque assim, algumas disciplinas que a gente dá lá na graduação, que assim, legal, eu sei fazer isso aqui, tá bom, mas... E aí eu faço sempre uma brincadeira, né? Você se formou e o seu colega, o sujeito A e o sujeito B se formaram no mesmo ano, na mesma instituição, tá bom? O sujeito A fez uma pós-graduação e o sujeito B fez uma pós-graduação. Qual é a diferença e qual é a garantia que o sujeito A vai ser contratado e terá melhor remuneração do que o sujeito B? Isso não tá claro durante o processo de formação. Né? Exatamente. E aí é o mercado que vai te selecionar. E o que o mercado está olhando? O que o mercado está enxergando? Eu acho muito válido os conhecimentos técnicos, acho muito importante, sem eles nós não chegaríamos ao lugar nenhum. A ciência é pré-requisito, justamente. Só que a gente precisa desenvolver outras habilidades de inteligência emocional, relacionamento interpessoal, capacidade, liderança, assim, outros aspectos que talvez a formação tradicional não esteja focando. Exatamente. Ela não... O nosso amigo Rove colocou aqui, ó, reforçando o que você falou, nosso amigo Rove colocou, as disciplinas gestão de negócios e administração deveriam ser obrigatórias em todas as cadeiras no mundo atual. É uma mudança, né? Uma mudança de paradigma, concordo com ele. Entendeu? Hoje o profissional de educação física, se ele achar que ele vai se formar para ele continuar sendo funcionário de alguém, ele pode ter uma decepção daqui a um tempo curto. Então, exatamente, se ele pensar que ele pode ser dono do próprio negócio, e quando ele diz que ele é, por exemplo, personal trainer, ele é gestor da própria carreira dele. Ele é dono da empresa dele, que a empresa dele é ele, né? Eu uso a expressão que é o você S.A. Justamente. Não tem como ele não pensar nessa questão e trazer esses conhecimentos administrativos, da gestão, para dentro dele, para colocar isso no negócio. Então é fundamental que essas disciplinas, de fato, sejam estimuladas. Exatamente. E sejam mais... Porque, Michel, tem uma situação que chega a ser engraçada, né? Eu, às vezes, colocava isso para os alunos, dizia assim, olha só, se nós continuarmos formando só pessoas para trabalhar para alguém, quem é que vai ser dono? Tem uma coisa... Aí fica todo mundo reclamando, mas o cara não entende nada disso e é dono. Pois é, amigo. Quem entende muito de fazer não consegue fazer nada além da operação. Uma outra coisa... Olha o exemplo que a gente está vivendo agora. Exatamente. Os alunos da sexta-feira me perguntaram assim, professor, o que vai acontecer depois da pandemia, né? Qual vai ser o papel do profissional de educação física após pandemia? Eu falei, olha, primeiro que eu não tenho bola de cristal, vai ser difícil. Eu afirmo. Eu não sou o caboclo ventania, né? O que vai acontecer, mas no primeiro momento, eu digo que o que está acontecendo vai permanecer depois do processo de pandemia. O que já está acontecendo. Então, exatamente. Isso comportamento... não é uma onda. Não, isso já é uma situação, já está acontecendo, já é presente. Claro. Então, se hoje eu começar a pensar o que eu vou fazer depois da pandemia, eu diria que esse profissional já está começando 2 passos atrás de quem já está fazendo alguma coisa. Ele é um carro com farol virado para trás, porque ele vai ter que voltar a fazer as coisas que parou por causa disso. Mas o que está fazendo, o cliente está há 2 meses, 3 meses, e se acostumou com a ideia. Imagina aqui, o Zoom, né, que nós estamos usando aqui, o Instagram, o Zoom, nós hoje batemos um papo pelo Zoom. O Zoom explodiu agora. Quem é que disse que o Zoom vai sair do ar depois que acabar a pandemia? Ao invés de eu ligar para você, eu te pergunto, Michel, você tem o Zoom? Como fizemos hoje, né? Tem o Zoom? Tem. Então eu vou te chamar pelo Zoom. Vamos falar, vamos nos ouvir, vamos nos ver. Olha, eu compartilho a minha tela, eu mostro para você uma coisa. E é a mesma coisa, o cliente se acostumou a treinar em casa. Há uma outra possibilidade de fazer negócio. Justamente, uma outra possibilidade de fazer negócio. Talvez alguns estabelecimentos levem mais tempo para se recuperar de um processo de crise econômica. Não estou dizendo que não vão se recuperar, pelo contrário, eu tenho, o desejo que o mercado volte a ser como ele sempre foi, no mínimo, né? Eu espero que ele volte a ser como ele sempre foi, no mínimo, e que se puder ser melhor, perfeito.
Agora, alguns negócios podem sofrer um pouco mais no retorno. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou esperar o negócio melhorar para eu, de alguma forma, me descobrir ou desenvolver novas habilidades para estar no mercado? Exatamente. Eu vou estar perdendo tempo e eu não consigo fazer dessa forma. Michel, eu ontem recortei uma figura que eu recebi pela revista Exame, se não me engano. Eu recortei porque eu vou usar isso em algum lugar. Uma figura do Oscar, o Oscar, e a matéria diz assim, ó, Oscar se adapta à pandemia e pela primeira vez vai aceitar filmes exibidos só pela internet. Meu amigo, quem é que podia imaginar que o Netflix ia competir com o Hollywood? É verdade. Aí, ontem eu escutei a matéria à noite da CNN e dizia assim, não, porque vamos deixar claro que isso só está acontecendo enquanto não estiver cinema funcionando. Meu amigo, quando os caras começarem a ver qualidade no Netflix, daqui a pouco vai ter uma categoria no Oscar que é seriados. Com certeza, não duvido. Então, isso vai quebrar aquela hegemonia do hollywoodiano. Olha que virada, ninguém imaginava que isso ia acontecer. E aí, isso abre precedente para a gente entender o tamanho do impacto disso, de forma econômica e de atividade profissional, que isso pode reverberar daqui a 5, 10 anos. Isso exatamente. E achar que o mundo todo mudou. E a educação física, ela não foi atingida. Não vai mudar? Não. Aí está fora desse mundo. Está fora da cadeia. Esse está no mundo paralelo. Desculpa, eu acho que está no mundo paralelo. Deram alguma coisa estranha para essa pessoa beber. Porque não é possível. Então você falou aí dessa coisa das demandas de conhecimento, e vários nossos alunos e colegas estão falando isso, né, que precisamos de outros conhecimentos. E aí me lembra, Michel, de um provérbio que eu não faço a menor ideia de quem é. Dizem ser chinês, eu não sei o autor. Ele não é desconhecido, não, é desconhecido de mim, eu não sei. Mas eu acredito que diz assim, ó, quando a gente achar que já sabe muito da nossa arte, a gente precisa ir a outras artes para melhorar a nossa. Com certeza. A pandemia é o melhor exemplo prático, é o case do momento. É um case. É o case do momento. Nós estamos tendo que fazer as coisas porque não tem alternativa, e talvez essa tenha sido a forma que a vida arrumou de nos obrigar a conhecer outra realidade. É o que a gente está fazendo nas Vilas Olímpicas. Exatamente. Nós, por uma questão de isolamento, distanciamento social, as Vilas Olímpicas é um local que aglomera pessoas, crianças, claro. São vetores de ela é um ponto de convergência, né? Ela é um centro de integração social. Então eu tenho adultos, idosos e crianças no mesmo espaço, coabitando no mesmo espaço. Então, se eu seria, no mínimo, irresponsável, uma por não seguir as determinações e orientações do poder público, né? Então, eu já não caberia nesse sentido. Mas, se eu ainda, sim, insistisse em manter as vilas abertas... No auge da loucura, né? No auge da loucura. Eu seria um grande... Eu teria que estar preso, né? Por cometer essa insanidade. E aí, o que se faz nesse momento? Então, nós criamos um programa, que eu acho que ele é muito carinhoso, né? Chamado Movimente-se com a Subel, que é o quê? De forma voluntária, os professores começaram a criar um movimento de engajamento nas redes sociais, postando vídeos de atividade lúdica para criança, aulas de dança, gestos desportivos de judô, kata de karatê, enfim, atividades com utensílios domésticos para idosos, para estimular que essas pessoas tenham, pelo menos, um contato e que ele perceba o seguinte... Não percam o ritmo. Justamente. Caramba, o professor da minha Vila Olímpica, a professora Michele, está lá dando essa aula, e que legal, e vê lá no Instagram aquele vídeo, falou, olha que legal, não... Tem pessoas que não conheciam as vilas e falam assim, olha que coisa interessante, não sabia que essa vila fica pertinho aqui da minha casa. Quando esse processo acabar, eu vou lá fazer a matrícula. Pronto, nesse momento esse vídeo virou um evento de captação. Justamente. Ou seja, a gente é aquela história do enxergar o copo meio cheio, meio vazio, exatamente, né? A gente poderia estar desesperado, a vila está... Tudo bem, não estou dizendo que não haja uma preocupação em relação a isso, e quanto mais tempo isso fica impactado, né? A gente sabe o quantas... Poxa, a nossa capilaridade hoje, em termos de Vila Olímpica, só um número para ilustrar a nossa conversa, ela atinge quase 50 mil pessoas. Né? É um número que, se nós formos pensar aqui, olha a analogia
ridícula que eu vou fazer, mas cabe nesse momento. Se nós pensarmos o número de pessoas que estão sendo noticiadas de contaminação no vírus, nós temos um impacto muito maior de pessoas que são atendidas positivamente com esses projetos políticas públicas e esportivas, entendeu? O vírus então, da atividade física, do esporte, do lazer, tem um impacto muito maior, tem um alcance muito maior. E veja só, né? Nós estamos falando de uma sociedade que vem aumentando o sedentarismo, a obesidade, o sobrepeso. Sim. Né? Principalmente em crianças. Principalmente em crianças e adolescência. Não conseguimos colocar 20% da população fisicamente ativa. Então, imagina que uma campanha que mobilizasse as pessoas, e isso está acontecendo de alguma forma. Hoje de manhã eu vi uma menina que é atleta, eu acho que é judoca, treinando em casa, ela deitada, fazendo com o sofá da casa, com 2 pessoas sentadas em cima, porque ela é atleta, então ela é forte, estava fazendo... Tem uma força muito grande. E depois estava rolando um rodízio, com 2 irmãos menores fazendo também. Se eles não usam a vila, se não usam a Vila Olímpica, como você falou, às vezes moram perto e nem sabiam que lá tinha, quando voltar, não volta só atleta, volta ela com familiar. Então isso pode ajudar de alguma forma a aumentar o nível de participação. Sim. Porque o ideal é que esse quantitativo de vilas fosse pequeno, estivesse superlotado e precisasse construir outras 30. Sim. Né? Você imagina aí se 10% da população a mais resolvesse frequentar a Vila Olímpica. Você não tem vila para atender todo mundo. Não tem. Não tem profissional formado para atender todo mundo. Então nós estamos vivendo nós temos um dócil problema. Pouca gente consome aquilo que tem para entregar, que as vilas têm para entregar. Tem uma capacidade instalada que pode aumentar, mas precisa desse gatilho, desse acionamento da sociedade, dessa... E talvez esse gatilho tenha ocorrido no pior momento, que seja o momento de pandemia. O momento onde as pessoas não podem ir e começam a degustar em casa. E aí começa a falar o seguinte, bom, peraí, depois que esse processo de pandemia acabar, eu acho que eu consigo passar na Vila Olímpica antes de trabalhar ou na volta do trabalho fazer uma atividade ali. Exatamente. Aquela criança que falou assim, bom, a minha aula está indo até as 3 da tarde na escola, eu acho que antes de chegar em casa eu vou passar na vila e vou fazer a minha aula de natação para que eu possa então voltar para casa melhor. Vou fazer o meu karatê, vou fazer a minha ginástica. E o impacto que eu tenho disso, de tirar essa criança da rua, de entregar valores do esporte, valores sociais, isso não tem preço, isso é de uma relevância muito grande. Né? Isso impacta e muda a história de uma sociedade. Com certeza, com certeza. E esse, quer dizer, eu não vi isso escrito, mas isso deve ser o propósito das Vilas Olímpicas. Sim. Né? Vila Olímpica não é um lugar, eu já ouvi até comentários assim, de alunos, né, que por não conhecer, não, pessoal, lá é só trabalhar com alto rendimento, com descoberta de talentos. Não, você está equivocado. Só para ajudar até para esclarecer, existem 4 dimensões do esporte que são estimuladas e trabalhadas dentro da Vila Olímpica. Esporte participação, esporte rendimento, também é um viés, esporte educação e esporte formação. Ou seja, professor Tubino. Como é que dizia isso. E é ele que é a referência para a elaboração do manual do plano de trabalho, que as empresas participam de um processo licitatório público para poder gerir essas vilas olímpicas. E se não tiver isso descrito claramente no plano de trabalho, não vai atingir o objetivo proposto. Por isso o processo licitatório ele é público e precisa ser de qualificação. Né? E não deve ser fácil, porque você não tem esse nível de sensibilidade em toda empresa, que tem até interesse de participar, mas talvez não tenha expertise para fazer isso. Talvez não tenha expertise. Então é necessário que mais pessoas tenham acesso a como funciona isso, saber a rotina, é lógico, e aí eu já deixo o convite, depois desse processo de isolamento, de distanciamento social passar, a subsecretaria está aberta lá, cara, vai conhecer a nossa rotina, a quantidade de processos e de dificuldades que a gente encontra, porque a situação econômica que assola o país, com certeza tem impacto no município do Rio de Janeiro. Claro. Então, tornar esse trabalho eficiente é a nossa meta, né? Com menos recursos e continuar atendendo mais pessoas. Como é que eu consigo equacionar isso?
Então, é tentar, de alguma forma, mostrar que há possibilidade de uma intervenção com qualidade, sem necessariamente onerar tanto assim o poder público. Porque a gente também tem que ter essa preocupação. Claro. Como é que eu não vou... Como é que eu na função de subsecretário, eu preciso gerir e zelar pelo dinheiro público? Claro. Porque esse dinheiro é nosso, né? Eu pago imposto, ele vai para lá, então eu preciso zelar por isso. Então, de alguma forma, eu preciso olhar para aquele equipamento e falar o seguinte: olha, aqui a gente pode fazer isso e não pode fazer aquilo, porque assim vai ter um impacto dessa forma. Então, é um desafio, não é uma tarefa fácil, mas eu acredito que a gente vai conseguir exercer da melhor maneira possível. Sim. Eu deixo fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal. Vocês recebem, a Secretaria recebe muitos projetos propostos por professores de educação física que têm empresas ou pessoa física mesmo? Vocês recebem muito isso? Olha, o ano passado, em 2019, eu tive muitas reuniões de forma um pouco mais isolada. Assim, pessoa física com um projeto, eu tive 3, 4. E é possível uma pessoa física fazer isso, né? Fazer esse projeto? É possível. Lógico. Possível é. O que a gente sempre gostaria é que nós tivéssemos recursos financeiros para poder tocar todos os projetos. Sim. Então, num dado momento, fica até um pouco mais difícil, parece até que é má vontade da Secretaria, mas não é, porque se a gente precisa, se um projeto vem, ele tem lá o seu investimento para ser executado, é natural que a gente tenha receita para executar. Até porque eu preciso entender que eu executar um projeto sem prévio receita, prévio empenho, é um caso de cometimento de improbidade administrativa. Exatamente. Então, eu não posso, de forma alguma, ousar em executar um projeto sem esse prévio recurso. Mas tem projetos que a gente consegue executar em parceria com as próprias organizações sociais que fazem a gestão do equipamento, entende? Então, é muito importante que as pessoas conheçam essas organizações sociais para que elas possam, de alguma forma, dar capilaridade e dar voz também para aquele projeto que estava lá. Quando as pessoas fazem atividades voluntárias nas vilas, que entregam projetos de capoeira, projetos de lutas, projetos de artesanato, que eu não contei talvez aí uma célula muito importante dentro da Vila Olímpica, que são as equipes multidisciplinares. Sim. O que essas equipes multidisciplinares fazem? Pedagogo, assistente social e psicólogo. Essa tríade é uma interlocução entre escola e sociedade, por exemplo, que tem muita criança que quer fazer atividade na vila, mas não está matriculada numa escola. É o papel da Vila Olímpica Social arrumar aquela escola para aquele garoto, para aquela criança, para aquela menina, e permitir que ela, fazendo atividade, volte para a escola. Ou seja, a gente tem um aspecto também que foge um pouco da questão da atuação do profissional de educação física e a gente acaba dando uma intervenção interdisciplinar ou para diferentes conteúdos e diferentes visões ali. Exatamente. E você veja só, aí isso retoma um pouco aquilo que nós conversamos antes. Para constituir uma empresa dessa, uma organização social, um profissional de educação física pode fazer isso tranquilamente, sozinho, em parceria, associado com outros colegas, enfim. O problema é que se você chega hoje num curso de graduação e dá esse desafio, tem que escrever um projeto para apresentar. Amigo, a grande maioria, não por incompetência, mas por não ter sido formado não tem ideia como começa. Na verdade, não é um bicho de sete cabeças. Né? É entender o que está acontecendo, entender o que precisa, quais são as necessidades, quais são os requisitos que têm que ser cumpridos. Então, nesse aspecto, o movimento DNA, nós estamos tá aí na linha de reflexão e começamos a rabiscar alguma coisa. Capacitação também nessa área. Como é que se elabora um projeto? Né? Qual é o olhar que você precisa ter para enxergar uma demanda social e para procurar uma secretaria por meio de uma iniciativa, uma parceria, não sei se público ou privado, aí você tem diversas possibilidades, diversos mecanismos, seja de ações sociais que não gerem custos para o poder público,
até coisas que geram receita. Enfim, possibilidades existem muitas. O que eu percebo é que nós somos um pouco carentes disso. E eu estava num evento fora do Rio de Janeiro, num congresso, e eu não sabia, existe em São Paulo e no Sul também tem uma graduação em gestão esportiva. Ela não é uma especialização, é uma graduação em gestão esportiva. E, curiosamente, eu acabei vindo conhecer um colega, que foi nosso aluno, que trabalha numa instituição do Sistema S aqui, do SESI, SESC, e ele é profissional de educação física, ele tem uma função gerencial, e junto com ele trabalha uma outra pessoa que gerencia essa parte que você falou, e se assemelha muito com o trabalho da Vila Olímpica, no sentido da gestão. Uhum. A graduação dele, ele fez na USP em gestão esportiva. No Rio tem também, não tem? Graduação em gestão esportiva? Graduação. Acho que a faculdade... Se eu não vou fazer aqui mexendo a faculdade, mas Hélio Alonso, a faixa. Eu acho que é a faixa. Isso. Inclusive, eu conheci o coordenador, acho que é o Ricardo Matias, se eu não estiver enganado, profissional de muita qualidade. E eu acho que lá faz essa... se eu não estiver enganado, tá? Eu posso estar cometendo alguma... E aí, o meu comentário é exatamente esse. Quer dizer, por que surge um curso desse dentro da nossa área? Porque o esporte é a nossa área. Ele surge exatamente porque deixamos um hiato na formação. E aí você tem o risco de formar gestores que vão gerenciar coisas que nunca experimentaram, nunca executaram, e do outro lado você tem executores que não foram preparados para ser gestor. E aí aparece o Michel, louco, que resolve trabalhar nas duas dimensões. Aí do outro lado tem o Edivaldo, que também fica falando sobre gestão, vai falar com a academia, mas vai falar de orçamento, planejamento estratégico, e aí, poxa, fica parecendo um outro idioma. É verdade. Mas a gente enxerga isso. Né? Eu fico pensando assim, né? O quanto a gente, às vezes, Michel, deixa de fazer as coisas avançarem, de levar para a sociedade, principalmente aquele que está no limiar da cidadania, né, com a marginalidade, aquele que é vulnerável, que está próximo de uma Vila Olímpica, é apaixonado por esporte, mas ele não consegue enxergar que aquilo é para ele. As Vilas Olímpicas não fazem um processo seletivo em função de poder aquisitivo. Quem procura lá, tem lá as formas de ser atendido. Mas quem não tem muitas opções, quem não pode escolher muito, tinha que ter por parte do poder público, e tem, à sua disposição, mas tinha que ter uma estratégia para poder ter acesso a isso lá. Isso é um nó aí difícil. E eu acho que as parcerias, nesse ponto, elas podem caminhar buscando solução para isso. Eu acredito que o que a gente precisa fazer, de fato, é tornar isso não uma política pública de governo, assim, política de Estado. Política de Estado, exatamente. Política de Estado. Porque assim a gente consegue, de alguma forma, estabelecer e fincar ali um posicionamento profissional, fincar ali uma demanda de mercado. Para não ficar ao sabor de mandatos. Ao sabor de mandatos e de vontades e de caprichos e vaidades. Justamente. Então, de Estado, porque todo mundo sabe, todo mundo entende, todo mundo reconhece a importância do esporte como melhora no aspecto social, como um importante componente da informação. Isso não se discute mais. Não se discute, mas ainda existem em alguns momentos isso aí. O esporte, o esporte poderia ser feito dessa forma. E em nenhum momento talvez isso tenha acontecido mais numa discussão isolada dentro de determinados grupos, a importância da prática regular da atividade física como atividade preventiva e como melhora do estado imunológico. Ou seja, eu entendo que manter-se ativo faz bem para a sua saúde, porque isso melhora o seu estado imunológico, que pode, de alguma forma, se tornar mais resistente quando em contato com o vírus. Olha isso. E a gente perde o presidente da OMS recomendando às populações do planeta que procurem cuidar-se, manter-se ativas, Então, o que nós podemos fazer? Então, assim, dentro de uma perspectiva talvez muito localizada,
que é do município do Rio de Janeiro, a gente está desenvolvendo as nossas estratégias. A gente acredita que elas possam ser relevantes e que tenham um impacto positivo na sociedade. Isso. E aí eu pergunto para você, nós estamos caminhando aí, estamos 8 minutos para finalizar. Se tivesse mais uma hora, ia mais uma hora fácil aqui. É verdade. Você conhece a proposta do movimento DNA, é um movimento que foi criado por profissionais de educação física. Ele não é um movimento político partidário, ele é um movimento de profissionais, porque pessoas com experiência, com muito tempo de formado, muito tempo de mercado, olhamos para o lado, olhamos para o outro e vimos o seguinte: temos uma dificuldade enorme de valorizar o profissional, de valorizar a educação física e a profissão, mas precisamos fazer com que a sociedade enxergue o nosso trabalho, a nossa profissão, como algo imprescindível, né? Não, temos que sair dessa dimensão de ser alguma coisa de luxo. Então, o movimento DNA e a sigla DNA é exatamente por isso, porque a ideia é a volta às nossas origens, o movimento como forma de ter uma vida melhor, enfim, qualitativamente e quantitativamente melhor. Esse movimento se formou e todas as nossas ações estão caminhando nessa direção. E você já conhece, já conversou, a professora Fernanda, com a César, comigo, enfim. O que você espera, o que você acha que o DNA pode ajudar nesse seu trabalho aí na secretaria? Como é que a gente pode colaborar nessa missão? Porque isso é uma missão. O seu trabalho, ele não é um cargo, ele é uma missão. Né? Você não tem o direito de sair da secretaria deixando ela do jeito que você encontrou, porque o fato de você estar já muda ela. Com certeza, com certeza. Edivaldo, eu te falo assim, para mim é uma honra, né? A secretaria ela sempre buscou, desde que a gente chegou lá, em outubro de 2017, conversar, né, com todos os entes públicos, privados, autarquias, enfim. A Secretaria de Esporte ela é uma secretaria do órgão executivo que emanam políticas públicas voltadas para o município e para a população. Então, o movimento DNA ele tem uma receptividade grande dentro da subsecretaria. Temos, sim, a possibilidade de desenvolver projetos em parceria, como já aconteceu em outros momentos, e estamos franqueados a qualquer movimento esportivo que tenha, ou se tiver mais de um, né, que queira conhecer e se aproximar da secretaria. Isso, claro, é um prazer imenso. A gente não está... sempre as portas estão abertas. Sim, e o que nós temos entendido, Michel, nas últimas reuniões de todo o grupo, né, fundador, na verdade, que pensou o DNA, é que talvez a nossa grande contribuição seja na capacitação profissional, né? Porque nós olhamos para o lado acadêmico, a maioria, se não a totalidade dos participantes do DNA são professores universitários, ou foram professores universitários, e nós enxergamos cada vez mais a dificuldade de ter o nosso profissional recém-formado minimamente preparado para fazer essa mudança, essa virada de chave. A gente não está querendo realmente fazer mais do mesmo. E talvez a capacitação, né, eu, como pessoa e como profissional, eu acredito que sem capacitação, sem treinamento, não há melhoria, não há solução. Né? Eu acho que tem que ser contínuo. E o DNA, de alguma forma, tem pensado assim, e nós temos buscado, estamos começando a desenhar alguns produtos, vamos colocar assim, como falei no início, vamos começar a fazer, a partir da semana que vem, 3 capacitações, vamos falar da carreira profissional, vamos falar do momento pós-pandemia, depois vou falar sobre alguma coisa sobre a elaboração de projetos de negócio, o que minimamente um profissional precisa pensar quando ele quiser botar uma proposta no papel para apresentar para alguém, né, que ele entenda que seja um cliente potencial. Temos aí na nossa linha de produção capacitação na área da gestão pública, incluindo coordenação de projetos sociais, enfim. E a gente gostaria muito realmente de contar aí com o teu trabalho e contribuir, né, com o trabalho nas Vilas Olímpicas. Né? Eu vou deixar aqui o telefone do DNA, o WhatsApp do DNA, que é o 9999 09 2091. 21. Beleza. 3 vezes o 9, 999 092 091. Então, todo mundo, qualquer pessoa que estiver assistindo aí
e quiser fazer contato para conhecer sobre cursos, adiciona lá o DNA e vai entender que o nosso negócio é melhorar a nossa capacitação, fazer uma virada de chave para a gente poder levar a educação física onde a gente acha que ela pode chegar. E você, Michel, é um bom exemplo disso. Hoje, com condições de poder pensar por dentro, né, organicamente, como uma Vila Olímpica pode cumprir aí a missão dela. Vou te pedir, Michel, vou te agradecer imensamente, foi um ótimo papo. Você é uma pessoa muito agradável, um papo muito bom. Na sala dos professores, se deixasse, a gente acabava não indo para a aula na hora. Deixa aí o recado, o que você gostaria de deixar como recomendação para os nossos colegas profissionais, para os estudantes, para a gente finalizar. Beleza, Edivaldo. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade de bater esse papo com você, agradecer ao DNA pelo convite, dizer mais uma vez que a Secretaria está de portas abertas, não só para o DNA, mas para qualquer entidade e os profissionais de educação física que queiram conhecer e queiram aproximar o esporte social, o esporte dentro de política pública como um viés de impacto. A gente já se coloca à disposição. Agradecer a presença das pessoas que acompanharam até agora o nosso bate-papo. Dizer que estou à disposição. Nesse momento, ainda com uma certa reserva às idas da Secretaria, mas sempre que posso, estou lá. Mas estou à disposição. Se precisar de mim, pode contar comigo. Estou sempre às ordens. Te agradeço muito. E para finalizar, aquelas capacitações que eu falei, que o DNA vai começar a fazer, e o seu nome está na lista do corpo docente que eu estou escrevendo. Estou elencando para poder gerar capacitação. Opa, é um convite formal aí, ao vivo aqui? Para você conduzir. Esses cursos do DNA, como eu falei, que começam na semana que vem, eles serão absolutamente gratuitos. Só tem que fazer lá um contato com o telefone que eu coloquei e pedir a subscrição e depois que se inscrever, obviamente, participar. Porque como tem vagas limitadas, se inscrever e não participar, tira do colega que queria e não conseguiu. Michel, grande abraço para você. Obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo. A todos aí que participaram, um grande abraço e muito obrigado. Valeu, Michel. Valeu. Tudo de bom. Um abração. Estamos juntos. Estamos sempre. Perfeito. Um abraço.